Fala galera, professor Juliano aí na área com vocês novamente. E pessoal do sexto ano, a gente vai continuar falando sobre aquele nosso assunto das aulas anteriores, que é a Grécia Antiga, né? Ou como a gente chamou também, e vocês já estão careca de saber, mais careca do que eu, de mundo grego, certo? Lembra então que a gente é mais correto nós utilizarmos a nomenclatura mundo grego do que Grécia Antiga, certo? Então, vejam só, o que a gente vai ver nessa nossa aula de hoje, pessoal? Nós iremos retomar alguns conceitos, né? A gente vai retomar os períodos históricos gregos que a gente viu lá no nosso primeiro slide nos primeiros slides da nossa primeira aula. A gente trabalhou, eu apresentei para vocês esses períodos históricos e a gente foi trabalhando eles, estamos trabalhando eles até agora, né? Então, além disso, veremos também a sociedade e a política de uma cidade-estado bastante importante, bastante conhecida também, que é a cidade-estado de Esparta, ok? Então, vamos lá, vamos retomar isso daqui. Nessas nossas aulas agora, dessa nossa semana, a gente está dando continuidade, então, ao material didático de vocês. Toda a sequência que a gente vai ver de aulas é a mesma sequência que o material didático de vocês vai apresentar, tudo bem? Então, seguindo o nosso raciocínio, nas nossas aulas anteriores nós estávamos vendo as características culturais do mundo grego, certo? Então, vamos lá, aqui com esse primeiro slide dos períodos históricos, nós conseguimos retomar bastantes características desse mundo grego, compreender algumas etapas importantes da sua formação. Então vem aqui comigo. Períodos históricos, galera. São 5 os períodos históricos que nós teremos do mundo grego, né? Período pré-homérico, período homérico, período arcaico, clássico e helenístico, tá? Vamos retomar algumas características importantes. Período pré-homérico, a primeira fase do mundo grego, tá? O que a gente tem de marcante aqui? Perdão. É o período marcado pela invasão dos povos indo-europeus. É o período de formação da Grécia, tá? Formação do mundo grego. Nós já tínhamos vivendo lá naquela região da ilha de Creta os povos cretenses, né? Os pelasgos, e depois ocorrem as invasões dos aqueus, eólios, faltou um S aqui, o animal aqui esqueceu, jônios e dórios, tá? Os aqueus, eólios e jônios invadem ali então essa região, vivem tranquilamente entre si, e depois nós temos a invasão dos dórios. Quando ocorre a invasão dos dórios, nós tivemos a chamada primeira diáspora. O que foi a primeira diáspora? Foi a fuga dos povos aqueus, eólios e jônios daquela região das ilhas gregas em direção à Grécia continental e, em boa parte, em direção também à Ásia Menor, tá? E aí nós tivemos a primeira diáspora. Graças a isso, nós tivemos também o início do chamado período homérico, que é o período que será descrito pelo poeta Homero nos seus 2 livros, a Ilíada e a Odisseia, tá? Na verdade, o Homero, ele descreve ainda a Ilíada desse período aqui, das invasões dos povos aqueus, quando os aqueus estão se desenvolvendo e tem a guerra de Troia, né? E depois a Odisseia é o retorno de Ulisses, de Odisseu, para Ítaca, ok? Período homérico, nós temos o surgimento das Genos, e aqui é um ponto importante. Nós vimos de uma maneira geral, as nossas aulas até aqui foram até o período arcaico, até o desenvolvimento da polis. E a gente vai continuar a falar sobre o desenvolvimento da polis, tá? As nossas últimas aulas serão sobre o período clássico e sobre o período helenístico. Por isso que eu estou dando essa ênfase para você aqui agora, para você entender qual período que a gente vai estar falando. Nós já falamos sobre esse período da invasão dos povos indo-europeus, ele acaba com a invasão dos dórios. Primeira diáspora. Aí surgiram as Genos. O que eram as Genos? Comunidades igualitárias, familiares, em que tudo era dividido entre todos de uma mesma forma, em que a propriedade da terra era coletivista, certo? E depois disso, nós tivemos a união, né? Geno mais Genos deu origem a uma frátria, frátria mais frátria deu origem a uma tribo, tribo mais tribo deu origem a uma polis, ou cidade-estado, certo? E aqui nesse período que nós temos o surgimento das polis durante o período arcaico, então no período homérico nós temos o processo de colonização,
né, em que os gregos vão se espalhando pela região do mar Mediterrâneo, e após isso nós temos aqui o período arcaico com o desenvolvimento das polis. E é aqui que a gente vai ter as nossas aulas. As nossas duas primeiras aulas dessa sequência serão referentes às cidades-estado. A primeira delas que nós veremos na aula de hoje é a cidade de Esparta, e a próxima aula nossa vai ser sobre Atenas, ok? Então, é aqui o nosso foco das nossas aulas de agora, beleza? Aqui nós temos o desenvolvimento das polis. Então, aqui no quadro, venham comigo aqui para você conseguir entender. Só para a gente lembrar, nós tínhamos lá as genos. Os genos eram um grupo familiar que viviam lá as pessoas de uma maneira igual, porque eram de uma mesma família, comandadas por um pater familias, certo? E elas viviam de maneira igualitária por serem de uma mesma família. Depois disso, genos mais genos, nós tivemos aqui a união de duas genos, surgiu aqui, vamos colocar aqui embaixo para não pegar na câmera, genos mais genos deu uma frátria, tá? A frátria, então, você veja que já está tendo um aumento populacional. Frátria mais frátria. Nós tivemos aqui, então, a tribo. E tribo mais tribo. Nós temos aqui, então, a polis ou cidade-estado. E são duas as principais cidades-estado que a gente vai ter. Esparta e Atenas. Se o teu exercício estiver falando a polis e não dizer qual é, você tem que entender que ele está falando de Atenas, que é a principal. Vamos lá. Esparta, então, galera. Esparta, galera, ela é conhecida por causa que na mídia nós temos muitos filmes que falam sobre o povo espartano, né? Por exemplo, lá, o filme dos 300, certo? A gente vai falar sobre aquela batalha épica de 300 numa das nossas próximas aulas, para vocês entenderem o que foi aquela batalha de verdade, né? O povo espartano vai se desenvolver. O povo espartano, então, entenda que eles são descendentes dos dórios. Os dórios invadem aquela região e vão se desenvolvendo ali, tá? Eles vão se apropriar da cultura cretense, que já existia, vão ter a mesma religião que já existia, só que eles vão utilizar coisas que eles vão trazer peculiares, particulares de si, né? Então, aqui nessa região das ilhas gregas, nessa região em amarelo a gente vai ter a região de Esparta, a região em que os dórios vão estar se desenvolvendo. Então, qual é o povo fundador da cidade de Esparta? Os dórios. Isso é comum ser cobrado em questõezinhas de prova, tá? Localização na península do Peloponeso, que é essa região aqui, tá? Península é uma quase ilha, ok? Qual o povo fundador? Os dórios. A economia do povo espartano é baseada na agricultura. E um outro detalhe, ela é uma economia autossuficiente. O que significa isso? Os espartanos eles não praticavam muitas relações comerciais. Por quê? Primeiro, lembra? Os dórios eram um povo marcado pela xenofobia. Era um povo que odiava os diferentes. Por isso que eles invadiram as ilhas gregas. E os povos demais fugiram por causa do ódio que os dórios tinham dos demais e por causa da sua supremacia militar do domínio do ferro. Tá? Então, nós temos os espartanos se desenvolvendo aqui e a agricultura sendo o seu ponto principal. As terras em Esparta, as melhores terras, pertencerão ao Estado. A maioria das terras, portanto, a propriedade da terra não é privada, tá? Ela é estatal. E cuidado com os anacronismos, estatal, mas não é o conceito de Estado que a gente tem hoje, né? As piores terras, que eram as terras mais próximas ao litoral, serão aí então privatizadas. Certo? Principal característica que você não pode esquecer, quando falar de Esparta, você tem que ter uma palavra na tua cabeça: militarismo. É a galera que gosta de uma treta na hora do recreio, uma galera que gosta de ser na porrada. Por quê? São descendentes dos dórios. Não se esquece disso, tá? Continuando, pessoal. Aqui nós vamos ver a sociedade espartana. 3 níveis básicos que a gente vai ter. No topo dessa hierarquia social, dessa divisão social, nós temos os esparciatas. Quem são os esparciatas, galera? Eles são espartanos ricos, donos de terras e donos de escravos. Esses caras aqui, ó, os esparciatas, eles são os descendentes diretos dos dórios. São os caras que são, então, os herdeiros dos dórios. Os dórios que invadiram aquela região, os seus descendentes são os esparciatas.
Quando a gente fala que a sociedade espartana é uma sociedade guerreira, militarista, entenda, não é toda a sociedade espartana que vai ser uma sociedade guerreira. Apenas esses 5% da sociedade, que são os esparciatas, serão soldados. O nome de um soldado vai ser o hoplita, porque hoplita, aquele que possuía o oplon, que era o escudo espartano, que a gente vai falar sobre ele mais pra frente. Então, no topo dessa sociedade, nós temos os esparciatas, tá? Que eles vão participar também diretamente da vida política. Depois, os periecos. Periecos são os homens livres, tá? Comerciantes, artesãos, e não eram considerados cidadãos. Vejam, eles são homens livres, mas não são descendentes diretos dos dórios. Os periecos são pessoas que vão se desenvolver naquela região, mas não têm um vínculo direto com os fundadores da cidade. Tá? E por fim, a maior parte dessa sociedade são os ilotas. Quem são os ilotas? Eles são servos pertencentes ao Estado espartano, pertencente ao governo espartano. Tá? É parecido com uma escravidão, mas não é escravidão porque você não podia comercializar. Eles eram pertencentes ao Estado. Os ilotas. Esses ilotas eles eram propriedade do Estado, tá? E eram a maioria. De onde vieram esses ilotas? Quando os dórios invadiram ali, os povos micênicos que viviam naquela região, os povos que viviam ali foram dominados pelos dórios, os povos que se negaram a se retirar, e foram escravizados. Ok? E aí a gente teve um panorama dessa sociedade. A política espartana, galera, aqui você tem a imagem de um escudo espartano, que é o oplon, por isso o soldado vai ser chamado de hoplita, né? Vejam só, as formas de governo em Esparta, depois a gente vai ver a comparação de Esparta e Atenas, tá? Uma diarquia ou oligarquia. A gente já viu isso na nossa aula de formas de governo na Grécia, né? O que é uma diarquia, ou nesse caso uma oligarquia? É um governo de poucos. Apenas os esparciatas vão fazer parte disso daqui, né? Apenas eles vão poder ser membros do governo. E então nós temos uma diarquia em que você tem dois reis que comandam a cidade-estado, a polis. Um rei que vai governar as questões políticas e o outro que vai comandar as questões religiosas. Tá? Além desses governantes, desses dois reis, nós temos o chamado eforato. O que é o eforato? São 5 éforas, 5 pessoas que têm ali a função de executivo e legislativo ao mesmo tempo. Tá? Eles vão ter ali, então, eles vão colocar as leis em prática e vão julgar. Então, é executivo e judiciário, perdão. A gerúsia, 28 gerontes, pessoas mais velhas, os homens esparciatas mais velhos que vão estar aqui participando dessa política e eles vão criar as leis. A ápela é uma assembleia consultiva, a ápela eles vão dar as ideias que depois outras pessoas vão colocar em prática. E um detalhe bem importante, em tempos de guerra, as mulheres podiam assumir funções políticas e ou administrativas. A mulher podia assumir cargos políticos e administrativos, diferentemente de quando a gente for ver Atenas. Atenas, que é marcada pela democracia, você não tem as mulheres tendo participação política como a gente tem em Esparta. Professor, então é melhor aqui? Pois é, a gente vai falar mais sobre isso já já. Ponto mais importante, a cultura espartana. Lembra que quando eu comentei com vocês sobre Esparta, tem que vir uma palavra à sua cabeça, militarismo. Tá? É o elemento central da cultura espartana. Por quê? Porque são descendentes dos dórios. Por isso que, de novo, tem uma imagem para você de um guerreiro, de um hoplita. Esses são os hoplitas, que são pessoas que fazem parte daqueles 5% da sociedade e que vão fazer o treinamento militar. Presta atenção. A educação espartana, galera, acontece na ágoge ou na ágoge, depende da tradução e depende do livro. Tá? Essa educação ela era feita para homens e mulheres esparciatas, apenas para aqueles 5%. Os homens fazem o treinamento completo, as mulheres não. Um detalhe que eu esqueci de comentar. Os espartanos, nesse caso aqui os esparciatas, eles vão casar os seus filhos entre si. Então você tem, as famílias vão ter os seus relacionamentos entre as mesmas famílias sempre. Quando você tem membros de uma mesma família tendo filhos, o que acontece? Tem uma possibilidade muito grande de que esses filhos nasçam com algum problema físico, tá? Por causa do DNA, dos alelos recessivos. A gente vai ver isso já já. Olha só,
Então, dos 7 aos 30 anos, o homem vai participar do treinamento militar. Ele faz todo o treinamento, ele é retirado da sua família, tá? Como a gente vai ver aqui. Ele é retirado da sua família, é levado para a Ágoge, que é o local de treinamento militar, e vai ficar treinando lá dos 7 aos 30 anos. Olha isso daqui que sacanagem. Quando o menino chega, claro, a mulher faz parte do treinamento. Qual é a parte dela? Desenvolver o seu corpo, cuidar do seu corpo. Tá? As mulheres em Esparta, elas não poderiam ser agredidas pelos seus maridos. Por quê? Porque eles se preocupavam com a mulher, com o direito de igualdade da mulher? Não é por causa disso. É por causa que a mulher ela tinha que ter um corpo bem feito, bem estruturado, para poder gerar bons filhos. É assim que a gente tem que entender o papel da mulher. Tá? E aqui é o menino sendo levado embora para a Ágoge para treinar dos 7 aos 30. Com 18 anos de idade, esse menino, né, o treinamento militar era sofrido pra caramba. Nos primeiros dias, esses meninos eles não recebiam alimentos, eles tinham que lutar com os outros meninos mais velhos para conseguir se alimentar. Né? E aqui você vai ter, aos 18 anos de idade, esses meninos, né, completando os 18 anos de idade, o ritual de transição deles aos 18 é o seguinte: eles vão ter que batalhar contra ilotas. Então, quando ele completa 18 anos, a função dele é matar um ilota. O ritual de transição, ele tem que matar um escravo. Tá? Aí ele se tornou, como a gente pode dizer, maior de idade. Tá? E até os 30 ele vai treinando, vai desenvolvendo, vai se tornando cada vez um soldado melhor. Professor, e se o cara for muito ruim, aí ele vai assumir outros cargos dentro do exército. E só é considerado um hoplita, né, aquele que completa todo o treinamento militar. Se o cara sai na metade por algum motivo, ele não é considerado hoplita. Tá? E apenas os que fazem todo esse treinamento militar, depois que ele chegou aos 30, é aí que ele vai entrar nas batalhas. É aí que ele entra em guerra. Tá? E aí depois dos 30 anos ele recebe a sua propriedade do governo, ele recebe o seu salário que ele vai ter para batalhar defendendo a sua cidade-estado e também, além disso, ele vai poder se casar. Antes disso não. Né? As mulheres vão ter função econômica e administrativa, como eu já comentei com vocês, e nós temos o chamado laconismo. O que é isso? Os espartanos eles não dão muito valor à oratória, à fala, ao discurso, ao desenvolvimento da reflexão, do pensamento. Tá? Porque eles acham que isso não é importante. O importante é você fazer o treinamento militar. Para eles, então, você tem os homens indo treinar a vida toda, por 23 anos, para se tornar bons soldados. Não para se tornar bons palestrantes, bons filósofos, que é o caso de Atenas, por exemplo. Né? E aí, a ideia de eugenia. O que é isso? As crianças espartanas, se elas nascessem com algum problema físico, elas eram jogadas de um penhasco. Por que eles faziam isso? Porque eles pensavam que uma pessoa com problema físico poderia ser um péssimo soldado e poderia atrapalhar na hora da batalha. Então, eles vão praticar a eugenia. Por que eles fazem isso? Porque você vai ter muitos casos de crianças que nascem com problemas físicos dos esparciatas por eles se casarem apenas entre membros da mesma família. Tá? Aqui, uma imagem que você já viu, o menino sendo levado, e depois uma outra imagenzinha para a gente finalizar, falando sobre a Batalha das Termópilas, lá dos 300 de Esparta. Beleza? A gente fecha a nossa aula de Esparta aqui. A gente volta a falar sobre isso mais para frente, na nossa terceira aula, quando a gente vai comparar a sociedade espartana e a sociedade ateniense. Certo? As atividades da plataforma já estão disponíveis para vocês irem realizando sobre esse assunto. Tá? E eu sou o professor Juliano. Bons estudos para vocês. Até a nossa próxima aula. Tchau!